Olá, eu sou Ariadne Gatolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer uma reflexão aqui para vocês. Quando eu era pequena, as minhas avós chamavam meus avós de neném. E elas levavam a roupa dobradinha dos meus avós enquanto eles tomavam banho para eles já saberem que roupa que eles iam usar depois de trocar. A minha filha, de 23 anos, ela fala assim em relação ao namorado: eu não sou babá de marmanjo. Cada um que se resolva. E, por conta disso, o New York Times trouxe uma matéria outro dia falando sobre o cansaço das mulheres em cuidar dessa dependência emocional masculina. E para a gente discutir isso, também para dar boas risadas sobre isso, eu trouxe aqui os psicanalistas Isabel Unikovsky e o Gustavo Florencio Fernandes. Sejam bem-vindos. Obrigada. Gustavo, eu trouxe você para os homens não apanharem tanto, tá? Você vê, eu vim aqui de representante da classe que anda sendo massacrada. Não. Agora veja, por que é que essas mulheres, né? A gente às vezes estava pensando numa coisa latina, mas lá nos Estados Unidos elas estão fazendo motim mesmo. Olha, eu não quero mais ser babá de homem marmanjo. Uhum. No sentido de ser babá de tomar as decisões emocionais deles. O que a psicanálise fala disso, hein? Olha, pode-se pensar muita coisa, né? Eu acho que, para começar, né, eu queria dizer, né, que mesmo assim, apesar da minha brincadeira inicial, né, eu acho que a transformação que está acontecendo, ela é muito bem-vinda, né? Porque de fato tem uma coisa hoje chamada de tóxica com relação Sim. a esse machismo estrutural, que na cultura latina ele é super evidente. Bom, é a que a gente conhece melhor, né? É a nossa. Então, assim, acho que é super bem-vinda as transformações. Mas independentemente de que seja para o bem ou para o mal, né, a gente tem, ao longo dessa mudança no tempo, uma vetorização simbólica de como estar no mundo, de como ser, que foi se transformando, né? Agora há pouco mesmo a Isabel lembrava um texto do Freud, né, onde a referência, né, tal qual a que você trouxe, ou como a gente escuta, né, pessoas mais antigas chamando de mãe, ô mãe, vem aqui, e é a esposa, Sim, né? Uhum. Né? Então ela acabou lembrando um texto, eu pedi para ela comentar, um texto sobre a feminilidade, onde mostra um pouco de como as coisas, né, mudaram muito, como a gente sabe, mas o quanto elas eram grandes vetores para o bem ou para o mal como referências, né? Como referência. Eu acho que a psicanálise, o que faz o psicanalista, né? Ele está atento ao seu tempo. Isso que o Gustavo estava falando. Então, quais são essas mudanças que aconteceram desde Freud, por exemplo, que é o fundador da psicanálise, né? Ele escreveu um texto em 1932, ele tem alguns textos anteriores que já meio que denunciavam esse lugar da mulher no casamento, mas ele também era um homem casado, patriarca, tinha ali, né, um arranjo com a mulher dele, muitos filhos, tal. E tem um texto, Feminilidade, que ele coloca, tem um parágrafo que ele coloca assim: um casamento não é seguro para a mulher enquanto esta não tomar seu marido como filho. E eu lembro quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, que absurdo. Eu estava estudando, no começo dos estudos da psicanálise, eu falei, que absurdo. E aí eu li de novo, né? E ele coloca assim, e se colocar como mãe dele. E aí eu li o texto de novo, eu li o parágrafo de novo, até entender que ele diz, casamento seguro. Não quer dizer feliz, não quer dizer satisfatório para a mulher, Pode né? ser até longevo, né? Seguro, porque se a gente pensar numa mulher de 1900, qual era o destino dela? Casar ou ir muitas vezes para um hospício, né? Ou ela ficava cuidando dos pais, ou quando ela começava a ter alguns problemas ali, como conversões histéricas e tudo mais, eles colocavam em casas ali para serem cuidados como se elas tivessem algum problema veja, mental. A gente está falando da rebeldia dessas meninas que falam assim, não sou babá de marmanjo. Peraí, cara, se resolve aí. Não sei se vocês já viram na clínica algum marmanjo se rebelar e falar, opa, não me trata como criança. Vocês já viram isso acontecer? Tipo assim, não quero que essa mulher me trate assim. É uma boa pergunta, né? Então, porque mesmo que o mundo vá se transformando, a gente é herdeiro de uma maneira de ser criado, né? Para além de questões assim mais diretamente psicanalíticas, que é a relação, já que se a gente estiver assim dentro de um contexto heterossexual, do menino com a mãe,
né, que é uma dependência emocional, né, meio de saída, né, meio já marcada nesse encontro de descobrir o mundo e o sorriso da mãe que vai assim, né, siderando esse bebê, que acontece também com a menina, né, mas por outros motivos, né, cada um vai se afeiçoando. Então tem um lugar já muito marcado desse cuidado, né, que não acho que se transforma assim simplesmente com um discurso, é algo muito estrutural da cultura, né? Mas vejam, as meninas, elas estão por aí, elas estão Uhum. lutando, elas estão fazendo Instagram, tem o Mundo Invertido da Cláudia, que eu adoro, né? Uhum. Falando disso, não, peraí, por que essa conversa machista funciona? Eu não estou vendo a reação masculina acontecer. Bom ponto. Eu acho que tem isso, né? Eu estava assistindo aquele documentário Silêncio dos Homens. Sim, é ótimo, E alguém fala lá, né? As mulheres começaram um movimento feminista, as mulheres começaram. Bom, já falamos sobre isso aqui antes, né? Esse peso da mulher, né? Do cuidado, porque a mulher começou a sair para o mercado de trabalho, ter que cuidar dos filhos, o marido como filho também. Aí começa a cuidar dos pais, ela começou a ver que o casamento não é um bom lugar ali para ela. Não é um bom negócio. Não é muito bom negócio para ela. O preço é alto. E ela vai se transformando. Então, nos últimos 50 anos, as mulheres se transformaram muito e parece que os homens estão entendendo isso agora. Esse documentário é muito bom porque ele fala meio que para os homens, acorda, né? Olha, o mundo mudou e vocês ainda estão lá procurando a mãe. Porque quando você falou esse lugar da mãe, sim, isso pode acontecer, mas há uma ambiguidade também. Eu quero ela como minha mãe para cuidar de mim, mas eu não quero ter relações sexuais com minha mãe. Então, isso também entra num conflito para esse homem, né? Peraí, qual que é o lugar, então, desta mulher, falando na relação heterossexual, como o Gustavo falou, né? Mas eu acho que se a gente pensar numa relação homo também, né? Pensando na teoria lacaniana. Eu nem tô sendo machista, mas assim, todas as vezes que as minhas amigas que são casadas com mulheres ou os meninos, eles perpetuam os problemas. Essas questões que a gente está falando, de um depender emocionalmente do outro e tal, de ter ciúme, nas relações homossexuais também está dando jeito. Isso também está dando jeito. Eu acho que um ponto desse documentário, O Silêncio dos Homens, e aí sim entra esse recorte da heterossexualidade, é que lá ele diz assim, os homens heterossexuais não buscam como falar e expressar emoções porque está dentro do padrão e do estereótipo do homem. Então isso é muito interessante lá, porque ele fala, os homossexuais já têm um espaço um pouco mais aberto para transitar esse afeto pelas palavras, né? Que é um pouco da ideia da psicanálise, da teoria freudiana. Como é que você faz circular algo que estava totalmente silenciado e reprimido, né? É assim que ele começa, com essas mulheres onde, né, as marcas da cultura acabavam ficando, se manifestando no corpo, né? Sim. Como uma paralisia ou coisas que eram assim a expressão do que eu não tenho direito a nada, né? Então assim, os homens, acho que eles ainda, né, ficam, os heterossexuais, muito presos a essa dificuldade de corresponder a esse padrão no qual é difícil falar dos afetos. Eu acho engraçado que o heterossexual, o homem normal, assim, que a gente vê por aí, que vai pra academia, que faz o quê, ele toda vez, não sei você, na sua experiência, toda vez que você tenta entrar nisso, ele barra, ele fala, não quero falar sobre isso. Eu não quero discutir isso aí. Eu não quero falar aqui quanto que eu tô tomando de whey, com o horário do treino. Eu não quero discutir relação afetiva com a minha mãe, a relação afetiva com a minha parceira. Eu não tô afim dessa discussão, entendeu? É chamada de DR, né? Que a gente chama de DR, eles... Mas você sabe que tem uma coisa aí que eu acho que vale a pena lembrar, né? Quando você diz assim, a gente faz uso disso e expressa um pouco de como a gente é, né? A gente busca padrões, mas a gente fala, vou pensar o homem normal, né? Isso é muita gente para caber dentro desse homem normal, porque a gente acaba tendo uma tendência, ainda mais assim, com a comunicação hoje em dia, a localizar uma existência padronizada normativa. De um homem, sei lá, urbano, do século XXI, né? E é muito mais plural que isso. Mas a gente não consegue entender os plurais. Você entendeu que a gente tá... É tão uma barreira tão grande. Eu meio que desisti, assim, de algumas gerações, né? A geração mais baixa, você dá pra entender, pra conversar. Porque, assim, é uma barreira, cara. Você não consegue... eu falo assim, vai fazer uma yoga, vai fazer uma psicanálise, vai fazer não sei o quê, vai tentar se achar. Não é uma discussão que passa.
Eles precisam, eu acho que assim, né? Os homens, eles precisam, eu acho que eles já estão acordando há um tempo, alguns, né? Para um movimento de se cuidarem. As mulheres já estão fazendo isso há mais de 50 anos. Peraí, quem é que eu tenho que cuidar aqui? Eu não, como diz sua filha, eu não quero cuidar de marmanja, eu vou cuidar de quem eu tenho, né? Quem precisa de mim realmente e tal. E os homens ficaram um pouco perdidos. Então, como é que eles podem tomar consciência disso agora e se cuidarem uns aos outros até? Né? Gustavo, e aí? Olha, eu tô com problemas de ereção. Dificilmente um homem vai falar isso para um colega. Não vai. Ele não vai falar. Se ele for Nem falar, vai buscar ele vai no médico. falar depois, assim, né? Cara, você não sabe, aconteceu isso comigo. O outro vai falar, vai dar risada, não vai falar que aconteceu com ele também. Então, essas questões, eles têm muita dificuldade de abrir, porque sai um pouco da lógica fálica, né? É interessante, né? Porque culturalmente essa era uma marca, assim, muito de um limite de muita brincadeira, né? Eu lembro do Ziraldo, que dizia que ele era um homem que nunca broxou, né? E isso era uma coisa de orgulho, né? E de Deve fato, ter broxado várias vezes. não sei, mas a questão é que o valor, né, disso vai se transformando, mas ele é mais lento subjetivamente, porque as nossas marcas, elas são transgeracionais, né? Então, o que a gente tenta mudar né, nessa faixa de quem, né, como você falou, os mais novos você conversa de boa. Bom, porque é muito diferente de quem está pegando esse atropelo da mudança e dessa pluralidade, porque esses vetores que eram muito bem definidos, hoje, né, eu acho que tem muito a ver com a ideia dessa sexualidade que você pode vivenciar sem abafar, né? Cada um vai meio de um jeito, a coisa vai ganhando diferenças muito maiores do que, do que antigamente, que tinham lá linhas retas assim, a serem seguidas. Então, é muito mais difícil de você se abrir, inclusive, porque você abre numa conversa ao que você não sabe. Você tenta construir na conversa. Você acha que a mulher tem isso mais, assim, não diria natural, mas ao longo do tempo, esse lugar, né? Talvez, historicamente, a gente teve que fazer a introspecção, porque não se podia falar. E acho que talvez de geração em geração, essa introspecção já... Né, vamos pensar nos textos da Clarice Lispector, por exemplo, que eu pensei, né? E de repente você já tá... Agora minha filha já leu tudo que eu já li, ela já sabe, ela já viu, e ela já... Pô, não vou para esse caminho aí. Os mais jovens, eles conversam entre eles, né? Eu vejo a geração do meu filho, por exemplo, né? Outro dia até eles se encontraram, e aí um colega do meu filho foi cumprimentar o meu marido, vem cá, me cheira, que eles têm um negócio de perfume, né? Olha, sente meu perfume. E meu marido, cara, peraí, eles ficaram brincando entre eles, né? E aí ele foi lá e deu um beijo, assim, né? No rosto do meu marido. Eu acho que esses homens mais antigos, eles têm uma questão de se fechar um pouco para essa coisa do afeto mesmo, né? O que vai aparentar eu beijar falta de masculinidade, no rosto, né? o meu colega? O que vai... E até eu acho que não foi aprendido, né, para os mais antigos dentro de casa isso, né? Porque a maior referência deles são os pais dos homens, né? Então, assim, esse pai conversava com esse filho ou não? E que conversas que eram essas? Sobre o que esses homens conversam, né, com os filhos? E o que eles entendem que eles podem conversar ou não com os outros homens? Então, quando eles casam, às vezes alguns eles colocam a mulher mesmo no lugar de psicóloga. Alguns têm dificuldade de conversar até com a mulher, mas outros não, né? Então, peraí, é para ela que eu vou despejar todos os meus problemas aqui. E aí a mulher não dá conta também. Não, tem que ouvir de um lado para sair do outro. Por isso que a gente acha muito bacana essa coisa dos homens começarem a vir para análise também nos últimos anos, né? E os homens, eles muitas vezes... Quando eles chegam por quê? Então é isso que eu ia falar. Muitos homens chegam num caminho que homens, né? Esse daí entre 40 e 60 anos, né? Vamos pegar essa faixa. Por um pedido, muitas vezes, do entorno, e especificamente da mulher, né? Né? É muito interessante, porque você vê aí, né, eles começarem a vir, né, e não rejeitarem esse espaço totalmente, não vou, isso não é para mim, já é uma tentativa, já é uma transferência para isso.
eu não sei se melhorzinho, mas é um homem que está tentando escutar isso que está sendo dito e que ele talvez não faça a menor ideia do que seja, né? Né? Se você pegar grandes padrões assim de maneiras de pensar, né? Um homem de 50 anos, heterossexual, que foi ser engenheiro, né? A distância com esse universo, muitas vezes, né? De que a gente pode ficar mais íntimo da palavra, seja pela literatura, pela psicanálise, às vezes é uma coisa muito distante. E ele lá, tendo que falar, acabam vindo, né? Perguntas, né? Como é que eu devo agir? Ou coisas assim, que eu não entendo o que ela está querendo. Ou, às vezes, se colocando numa posição de tentar satisfazer, que acho que é a loucura maior, porque vai ficando muito de excesso e exagero, todas as demandas dessa mulher, né? E eles vêm com essa queixa, eu não sei o que eu faço, mas esse é o lugar que eles se colocam. Ali é mais um lugar dessa demanda. É muito triste, inclusive. né? Porque tem uma dificuldade da conversa, né? É isso que você falou. Às vezes não tem uma conversa ali, né, no casal. Então ele entende que ele tem um papel de atender essa demanda infinita, e aí esse casamento vai ficando, né? Opa, peraí, e agora? Tem algo que falta aqui que não é dito e que vai ficando insustentável, né? Como é que ele pode... E muitas vezes vem empurrado mesmo, né? Assim, olha, tô num divórcio, ou recém-divorciado, ou pra divorciar, e a minha mulher me empurrou para análise, para ir começar a entender o que está acontecendo, como é que vocês conversam, sobre o que vocês conversam, o que vocês falam. Mas uma coisa é legal também, porque junto com tudo isso, também fui me lembrando aqui de coisas, né? É o lugar, assim, também deles estarem se perguntando por que eu estou no casamento e como é que eu faço para minha vida ser bacana, esse momento aqui dessa existência ser mais feliz. Entra nisso a separação, que é uma coisa que já é muito mais comum, né? Há tempos atrás, na minha geração, o filho de pais separados era a justificativa porque ele era agressivo na escola, né? Hoje em dia todo mundo é separado. Hoje todo mundo é separado. Então isso entra na conta, né? Bom, uma das opções é essa, a outra é também, bom, será que dá para fazer alguma coisa com esse casamento? Né? Todo esse movimento, pensar que tem um movimento a ser feito, já é algo bem iniciado, porque não está fechado, é assim mesmo, né? Mulher reclama e homem dá coice e vamos até os 80 anos. Fora que a gente está vivendo uma pandemia de feminicídios e agressões contra a mulher. Exatamente também, eu acho que é exatamente isso. Esse homem não sabe mais o que é essa mulher nova. Ele não sabe mais se identificar como homem, se ela ganhar mais que ele, ou se ela tá saindo para trabalhar, e aí ele tem ciúme e mata a mulher, né? Ou ela pede a separação, que é muito comum também, no processo de separação, ele ir lá e matar essa mulher. Então, a gente tá falando de coisa muito doentia, porque é um vínculo, às vezes o ciúme, a dependência emocional, o que a gente for falar, ou a posse, porque às vezes eu acho que é só uma questão de ser posse mesmo. O cara não se entende, ele não entende que aquilo é crime, viu? Eu já peguei na ponta ali, homens que mataram, que se agrediram, eles não entendiam que ele cometeu um crime, né? Porque provavelmente, historicamente, já viu a mãe apanhar, a avó apanhar, e pra ele tava tudo bem. É assim, né? É assim mesmo, né? Então, assim, a gente tá brincando um pouco, mas o negócio é muito sério, porque realmente eles estão adoentados. Essa nova performance, que não é nova, porque eu lembro que a minha mãe em 67 trabalhava, minhas avós trabalhavam, não é nova a mulher no mercado de trabalho. O que é novo é o discurso dessa mulher. Eu não vou ser babá de mamãe. E quero aproveitar a vida, quero ter prazer sexual, fala abertamente, né? Não foi bom aqui, fulano, vamos melhorar? Né? Eu acho que esse é um lugar que de fato oprime bastante o homem, né? Porque eu vejo assim, desde, né, quando começou a coisa do Viagra, né, que já está datado, né? Mas jovens já tomavam com a ilusão da performance, né? Ou seja, como que eu vou satisfazer essa mulher de hoje em dia? Né? Então tem uma coisa que ele sente o golpe, né? Assim, no sentido de um lugar assim meio acuado. Como é que eu vou ser homem nos dias de hoje, né? O que é ser homem, né? E o que é ser homem, nos dias de hoje, né? Então eu acho que isso vai muito em direção, né, de questões da psicanálise, no sentido assim, nada é normal ou natural, né? É sempre uma interação com o mundo da maneira que ele está e como é que a gente vai fazendo pode caber... Pode ser que até esteja acelerado, mas você viu também outra tendência das mulheres é não mais terem parceiros, nem afetivos, nem sexuais. Abandonei, desencanei. Eu tenho um monte de amigas assim.
desencanei, não quero mais. Que também é triste, porque como é que você, né? Então, na verdade, é um caminho fácil, É né? triste, mas Eu vou resolver todas as minhas questões cortando os laços, né? Mas você vê, né? Vai bem em direção do que é mais, assim, incerto, que é a sexualidade. A gente não tem, né, muito... É uma coisa, né? A pulsão sexual, ela quer satisfação, né? Assim, a Mas não tá teoria... rolando. Mas ela vai buscar de diversas maneiras, que não é só o sexo Não em é si, só mas... sexo. Ela vai usar outras O homem... Elas no- estão usando os outros subterfúgios. Ela fala, só que eu me relacionar não quero mais. É outro Não movimento. precisa ser não quero esse. mais. Ela não quer se relacionar mais sexualmente e mantém Ela os não- laços com as amigas. Com as enfim. amigas. Elas também não têm relações afetivas com os homens nessa história aí. Elas meio que abandonaram o barco, sabe? E a gente vê elas muito satisfeitas, Elas tão muito vivendo como amigas, né? Eu vejo as pessoas, né, em rede social postando as viagens, né? Mas eu me lembrei, quando a gente conversava, numa peça do Contardo que chamava O Homem da Tarja Preta. Não sei se você chegou a Não. assistir. Era bem interessante, porque era um homem assombrado pelo ideal, que é um pouco como é que todo mundo cria o seu, né, em um momento da vida, o seu ego, né, o seu eu, né, tem uma relação com um ideal. E esse personagem, ele era um homem heterossexual, casado, filhos, e todas essas outras questões que poderiam fazer parte de uma existência, ele vivenciava entrando na internet com personagens noturnos. Eu não lembro bem, Um mas... avatar. mas eu lembro que tinha um que era uma transa, uma coisa assim, né? Então, onde é que o homem dá vazão, né? Isso que a gente está dizendo, com quem que ele fala, com quem ele conversa, né? Das coisas que não cabem nesse ideal de homem heterossexual, Eu não sei, viril. mas eu acho que isso daí não é sustentável. Vocês devem saber melhor do que eu. Eu acho que construir essa forma, ela não é sustentável. Não dá. Uma hora vai... Né? Ou vai ficar doente, ou vai perigar. É sustentável com muito sofrimento. É muito né? sofrimento, porque não é. E atualmente eu tenho algumas amigas jovens, casadas, né? E vejo as relações que meus filhos têm. É um pouco mais na piada, né? Eles levam a coisa um pouquinho mais leve. Tipo assim, faz aqui que eu faço ali. Amanhã eu lavo o banheiro. E ela fala assim, eu deixo lá o banheiro, então. Se você lavar, eu não vou lavar, não. Entendeu? Então, assim, o filho chora, tá bom, vamos levar para não sei onde. Eu acho que as relações que estão conseguindo se manter é uma relação que tem um pouco de piada e de humor junto. Não dá para ser assim? Foda-se, vamos fazer de outro jeito, vamos. Quer dormir no chão, dorme no chão, deixa aí. Mas um pouco mais leve, né? O que você acha? Menos sérias, menos baseadas Uma em cobrança. desempenho, né? Olha, tem que fazer isso em regras, né? Tem toda uma cartilha. Eu lembro quando eu fui mãe 17 anos atrás, já tinha. Imagino que agora, então, de Agora tudo piorou. que você tem que fazer. E aí, quando Agora a pessoa piorou. entra nessa rigidez, eu acho que é muito sofrimento, né? Eu acho que a gente está criando. A gente está, como a sociedade neoliberal da performance, a gente também levou essa porcaria para a relação pessoal. E aí não vai rolar. Porque não vai ser planilha Excel que a gente vai resolver as nossas questões afetivas. Eu tô lendo um livro lá de um neuropsicólogo americano. Vocês estão falando, eu tô começando a puxar uma coisa assim. A gente tá falando de fala. Psicanálise é isso. Mas tem muitas coisas subjetivas que talvez a gente não resolva mesmo nas relações hétero-homossexuais, porque a gente tem sinais. Tem marca de ancestralidade, marca do que a gente viu quando a gente estava na primeira infância, coisas que ficaram para trás e que aquilo, gente, bloqueia pra caramba, gente. Então talvez a transição da sociedade seja... Imagina agora com a inteligência artificial, que você pode fazer terapia com a inteligência artificial. Tem doido fazendo terapia com inteligência artificial. Eu achei absurdo, depois eu vi que é uma multidão de gente fazendo. Então assim, só que as marcas invisíveis, elas estão lá. Né? E aí não tem essa transformação tão rápida. De fato não é rápido, né? Mas eu acho bem legal você puxar por aí, né? Assim, e até acabou lembrando da terapia com a inteligência artificial, né? Porque justamente o que não tem ali, né? É alguém que Contraponto. teve... né? Não tem contraponto, não tem alguém que teve essas marcas, essa experiência de sofrimento, porque a palavra ela é trançada com esse corpo, né? Ela não é só
uma arquitetura gramatical que é capaz né, de se comunicar, né? Não se trata só disso. Então, acho que é muito bem lembrado, né, dessas marcas subjetivas, e que isso a gente sabe que é passado de geração para geração, né, e não se transforma do dia para a noite, né? Mas eu acho que tem um caminho de convite, né, essa fala, se é que a gente está cercando a coisa muito pelo lado do homem heterossexual, né, de convite a essa fala, que eu acho que vai aparecendo, e aparece, como você disse, né, no humor, né, a gente vê essa, né, pessoa, hoje em dia que todo mundo tem a sua própria rede de TV, né, abre lá, a gente vê pessoas fazendo, né, esse personagem no casamento, né, e tentando aliviar esse lugar novo, essa novidade. O que eu faço com essas questões atuais? Eu acho que a gente atuais? tem uma coisa que a gente não fala muito, porque o casamento, a gente vem de um casamento patriarcal. Sei lá, 50 anos que as mulheres começaram a abrir a boca, talvez. Eu mando, você obedece. Não é? É uma relação de poder. E mesmo as relações homossexuais também é uma relação de poder. Eu vejo muito isso. Só que não pode ser assim. Não pode. Geralmente é uma relação de poder onde quem ganha é quem manda, né? Quem ganha mais. Só que é interessante porque hoje a gente vê casamentos onde as mulheres ganham mais. E elas continuam nessa posição. Eu tenho amigas que continuam na posição. Essa coisa do subjetivo, né? Ó, peraí, elas continuam nessa posição, né? Você acredita que tem mulher que não fala o quanto ganha pro cara não se sentir? Então, aí me ocorreu uma pergunta, né? Como é que é para vocês, né? Acompanhar essa mudança para as mulheres, né? Porque a gente está tentando ouvir o homem. Como é que é para vocês absorvendo? Porque você está falando assim, ó, eu absorvi um lado dessa mudança, eu consigo ganhar tanto quanto um homem. Antes eu não tinha nem chance de trabalhar, sei lá quando. Mas e como é que é ocupar esse lugar? Eu sou que nem essa gente aí do New York Times, eu fico meio cansada. Aí eu tenho que explicar mesmo. Eu vou ter que falar com você. Eu não falo. Quando eu vejo que não tem essa barreira, que não dá pra conversar mesmo, eu não falo mais. Eu falo, tá. Deixa pra lá, eu vou fazendo, toco minha vida. Porque dá um cansaço ter que explicar. Dá um cansaço, você fala assim, mano, vai na terapia, vai no salão. Tem tantos recursos hoje acessíveis pra todo mundo. Pra todo mundo. Menos o chat GPT, gente, porque ele vai... Tem um perigo ali, né? Ele vai meio que... Ele pode ele meio vai que falar o que a pessoa quer ouvir. O que você quer ouvir. É que nem meu Instagram. O meu Instagram tem um jeito. Eu peguei 3 Instagrams esse final de semana, da minha filha, meu filho, meu namorado. São todos diferentes. Não precisa nem ser Instagram. Olha na Netflix, da sua senha, da senha do seu filho, da sua filha. Meu filho assiste coisas que eu nunca nem pensei em ver. Então, assim, se a gente continuar no algoritmo, a gente vai falar só o que a gente fala e vai ouvir o que a gente quer. E tem uma coisa que você lembrou aí quando você contava, né, como lidando com essas mudanças, e que assim, não vai ter relação amorosa também sem mal-estar, né? Porque as relações humanas, no geral, elas têm que comportar que a gente não pode tudo, nem tudo cabe no mundo, ou seja, tem um mal-estar no qual a gente, tá pensando como melhor lidar com ele. Até que mal-estar a gente leva, né? Porque aí é levar porrada, ou ser de violência psicológica, patrimônio, aí já não dá, né? Aí já não dá, já não cabe mais nesse mundo de hoje. E eu acho isso legal das mulheres, porque elas vêm muitas vezes para análise quando elas estão nesse impasse. De peraí, o casamento está assim, ou eu tô ganhando mais que meu marido, né? Que é o que você acabou de perguntar, né? E aí, mas como é que é para as mulheres? E eu sinto um descompasso aqui, eu também não admiro mais, porque tem essa coisa também, né? Como a gente começou falando. Vocês também herdaram. O homem fala assim, eu não quero que ela seja minha mãe, mas eu quero que ela cuide de tudo, mas eu não quero ter relações com a minha mãe. Olha o impasse. Ela também tem um impasse muitas vezes, né? Aqui falando da mulher nessa posição. Como se relacionar com um homem que você não admira. Eu quero um homem que eu admiro, então que ganhe mais que eu seja mais fálico, num certo sentido, mas que também não quero, mas que lave a louça, mas que seja mais feminina. Eu lembro de uma amiga minha que um dia me falou assim, Isabel, eu queria igual o Pepeu Gomes. Um homem masculino, mas que não fere o seu lado... Não, um homem feminino, mas que não fere o seu lado masculino, né? Porque eu acho que tem isso, esse impasse, né? E o quanto quando elas vêm para análise, o quanto é de mal-estar que suporta. Porque chega um momento que às vezes fala, tá insuportável. Não, e aí você me lembrou de outra amiga minha que era casada com um cara que fazia tudo isso. E ela ganhava mais.
Ela tinha uma posição de destaque no judiciário e tal. E ela rompeu esse casamento de 32 anos porque ela disse que não admirava esse homem. Agora, no processo de separação, ela foi separada faz uns 10 anos, então ela começou a olhar para trás e falou assim, nossa, quanto esse homem se dedicou e quanto ele fez por mim. E ela foi lá agradecer ele. Obrigada. Por todas as vezes que você foi buscar as crianças na escola, todas as vezes que eu não estava presente, todas as vezes que você deu conta de tudo sozinho. E esse cara tá liberto agora, ele tá muito feliz viajando para tudo quanto é lugar do mundo, entendeu? Então você vê como as relações, às vezes, elas não são legais para ninguém. Exatamente. E funcionou para eles durante um tempo, né? Não, isso não quer dizer que precisa, né? E é um pouco disso que você falou, né? De repente esse homem feminino da música do Pepeu, né? Ele tá bem com ele, mas isso não é legal para essa mulher, porque começou a não... Porque tem esse mito, enfim, criou tem um lá mito também as fálico, questões criou dela, um mito de admiração, que tem que admirar e tal. E hoje, gente, sinceramente falando, só pra gente encerrar, eu não conheço nenhuma mulher que admira homens. Tá difícil, eu não acho. Elas são só, mas tem um cara que você queria ser, que você queria... não tem. Tem um monte de mulher que a gente quer ver, mas homens não. Os homens estão deixando de ser admiráveis. Olha que coisa. Talvez a gente possa pensar essa palavra que surgiu aqui, que faz parte da Organização do Mundo, né, falicamente, né? O que a gente faz com isso? Porque a gente vai trocar de posição, então, né? A gente vai... Foram agora as mulheres autorizadas a ocuparem posições e vai ser só uma mudança de lado? Que eu acho que não é o que está acontecendo, mas... corre-se esse risco também em alguns núcleos a ponto de, então agora a gente... O Duna, gente, pra quem não leu Duna, eu li todos. Ele termina no mundo matriarcal. Então, ele muda muito, ele fica matriarcal. Com certeza seria um mundo melhor. Porque daí sim, eu acho que é uma questão, a gente tratou a coisa muito, talvez pensando nesse homem que está sofrendo, mas está dentro da civilização, de alguma maneira. Eu acho que esses que rompem com isso, né, que é a violência extrema, que é o assassinato, o homicídio, como você falou, né, aí já é outra história, né? Isso, eu acho que é diferente um pouco do que a gente está tentando, porque o que a gente está tentando é trazer quem pode conversar, né? Esses parece que estão totalmente fora. Mas você sabe que pode conversar com eles também. A gente teve um projeto aqui no CDP com agressores. Tem que, né, inclusive, né? E eles... não reincidiram. Olha que interessante. Quando eles são ouvidos, né? Eles foram ouvidos, fizeram terapia durante a detenção e eles não reincidiram. 0% de reincidência. Então, eles têm que ser ouvidos também. Porque eles se perguntam, nesse documentário do Silêncio dos Homens, tem um projeto de uma promotora lá e ela fala disso, que as mulheres pediram, as mulheres violentadas, começaram a pedir que ouçam eles, falem com eles, porque a gente precisa que vocês falem com eles para que nós sejamos menos... violentadas, né? Nós precisamos que vocês os ouçam para que eles parem de fazer violência com a gente. E aí eles entrevistam um deles e ele fala assim, nossa, eu não sabia que não podia gritar com uma mulher, que isso era violência, que gritar com uma mulher é violência, né? Então, assim, ele não sabia, porque provavelmente ele viu, ele aprendeu isso, ele entendeu isso. Não, e você vê como essa ideia do mundo matriarcal parece que é um bom caminho, né? Nesse sentido, ela falou, vamos lá ouvir ele, né? Não é simplesmente... agrida de volta, não né? é somente deixar ele preso, no sentido, porque hoje já é assim, né? Eu não gosto dele, vai prender. Né? Prende, mata, né? As pessoas se esquecem que prisão no Brasil não é eterna, que essas pessoas voltam para a sociedade. Gente, o papo tá uma delícia aqui, foi muito legal. O Gustavo, onde é que te acham no Instagram? No Instagram tá como Gustavo Florencio Fernandes, mas tem o arroba diferente, é G_USFF. Nossa, como se fosse Gusf, só que tem um underline no meio do caminho. Isabel, underline, Unikovski, underline PC. Olha, Unikovski também não é fácil, hein? Também não é fácil. Bom, fiquem conosco e sigam-nos no Instagram e no jj.com.br.